Nós continuamos a falar sobre os acidentes mais comuns no verão e também sobre a importância desses primeiros socorros, com alguns convidados especiais, certo, Cris? Sem dúvida, com o capitão Humberto Leão, que é chefe operacional do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo, e com o soldado Paulo Soares, que vai ser a nossa cobaia hoje, é isso, Paulo? Nossa vítima! Vítima profissional. É isso aí. Porque nessa época, né, Gia, acontece muito. As crianças estão em casa, perto da cozinha, muita gente fazendo churrasco, tem piscina, tem praia também, Às né? vezes sem ter o que fazer também ficam soltas em casa, porque nem sempre os pais estão de férias, né, capitão? Exatamente. E a cozinha é um dos locais mais perigosos, né? Então bate na panela, se queima, mexe em produto químico, produto de limpeza e as quedas. Aquele pega-pega, pra lá e pra cá, o futebol. São as experiências, né? Que as São, crianças que nós fazem. passamos, né? Que nós passamos, mas... Tem engasgo. Isso, além da prevenção, a gente vai falar, se não prevenir, se acontecer, o que nós vamos fazer. Então vamos começar? Vamos começar? Agora, capitão, tem um segredo antes da gente começar a demonstrar, que é até a maneira da gente ligar para o Corpo de Bombeiros, né? Exatamente. Isso eu acho que é uma dica importante para as pessoas, Importantíssimo. Eu já vou começar por um exemplo negativo para essa parte correta. O pessoal liga e fala, vem logo uma queda, um atropelamento, estou aqui na avenida tal. E desliga o telefone. Né? Então, não falou o meu nome, né? Eu sou né, Humberto, uma vítima, rua tal, próxima padaria Estrela, por exemplo. Dá uma referência, fala número de vítimas. Fomos já para uma ocorrência que a pessoa pediu esse apoio, chegamos com resgate para um acidente de trânsito. Só que era uma lotação capotada com 10 vítimas. Nossa. Meu Deus. Então tem que ser bem específico. Exatamente. Quem eu sou, né? Eu sou o João, estou presenciando um acidente com 2 vítimas Mas é na rua difícil, tal. né? Em pânico, na hora que você vê todo um acidente acontecer e chegar e explicar tudo o que aconteceu. Qual que é a tua dica para a pessoa que ligar e falar, olha, aqui estou na rua, como ela se acalma? A dica é ela seguir o ritmo do operador. Ah. Ele vai falar, então ela obedeceu o operador, ele calma, qual o seu nome? Onde o senhor está? Porque os operadores reclamam pra gente, 9392, puxa, ele não deixa eu falar, capitão, então lá tá a vítima blá, blá, falando. Calma, qual o seu nome? O bebê vai morrer, né? Qual o seu nome? Onde você tá? O bebê tá engasgado, e aquela coisa toda, e é tentar frear. E a pessoa fala, apavorada em pânico, como a gente colocou, e não consegue brecar. Acompanhar, portanto, o ritmo de quem está do outro lado da linha, que está absolutamente treinado para isso. Exatamente. E agora vamos mostrar qual é a primeira simulação que a gente vai fazer. Vamos fazer da massagem cardíaca, Ótimo. que é salvar a vida, Então né? vamos pra lá. É a principal coisa que a gente deve fazer e se preocupar. E a gente vai trazer um método de ensinamento rápido, objetivo, para a comunidade, né? Tá. Para quem está assistindo o programa, realmente pegar e não é aquela coisa complexa, com muitos números, não. Capitão, quando a gente precisa fazer algo assim? Quando é que a gente percebe? Nós que somos leigos, quando a gente percebe, eu preciso fazer uma massagem cardíaca? Quando a vítima não está respirando visivelmente, não há movimentos, não há a saída de ar pela boca ou está em respiração agônica, que é um termo internacionalmente usado. Tá. A vítima está em parada e dá aquelas puxadas, não é dificuldade respiratória, é respiração agônica. Você percebe que ela está agonizando na respiração. Em que situações isso acontece? Porque Olha, geralmente tem gente que resolve virar esportista de férias, né? Vai correr na praia, vai Ótima praticar... pergunta, porque abre o leque e o afogamento. Né? Uma queda com grande perda de sangue, um atropelamento. A gente pensa muito em infarto quando pensa na massagem cardíaca, mas não. Choque elétrico, afogamento, queda, trauma. Várias emergências, quando há uma grande perda de sangue ou uma lesão muscular no músculo do coração, você tem a parada cardíaca. Então, isso aqui que nós mostraremos é algo que serve para um leque enorme de emergências que poderão decorrer numa parada. Primeira coisa, não é só arrumar a pra infarto. posição da pessoa, da vítima? Isso, a posição. Então, a pessoa deve estar na posição decúbito dorsal deitado. Tá. Aí já tem um problema. Barriga para cima. Isso, que a gente tem que ajudar a esclarecer aqui. Mas aí, capitão, se eu encontro a vítima nessa posição... Sempre E dizem que a gente não verdade. pode mexer, não é? Exatamente, não pode mexer. Tal. Tem uma exceção. Tá. Você vai fazer por estado de necessidade e vai estar coberto pela lei. Quando? Você percebeu que é uma parada pela falta de respiração, né, pelos sinais que a vítima deu na hora que caiu ou pelo impacto que teve. Perfeito. Se aproximou, não está respirando, enquanto vem o resgate, fez o acionamento, a primeira coisa, pedir ajuda de alguém para fazer o rolamento dessa vítima em bloco. Você me ajuda, Paulo? Agora, Simples, capitão, vamos lá. você pode machucar uma pessoa se não souber fazer também. Pode. Aí a pessoa ficou insegura, não sabe a manobra, pede ajuda ou decide por não fazer e esperar o socorro. Tá. É que há uma estatística recente da American Heart Association, né? Associação Americana de Cardiologia, de que não
elaboração das manobras é o que mais causa a morte, porque as vítimas chegam depois de 15, 20 minutos no hospital sem ter recebido nenhuma massagem cardíaca. Tá, o senhor falou Então, desse rolamento em bloco, é o corpo todo, para O você não corpo rolar, todo, para não separar como o tronco das ela pernas. colocou, a gente não causou uma lesão, Tá. não deixar a vítima paraplégica ou tetraplégica. Tá. Detectou que é uma parada, Certo. então a parada é mais importante que as fraturas. Por mais seja gravíssima a tetraplegia, a paraplegia, a parada é o número 1, é mais importante. Tá. Então, em bloco, esse manequim é fácil, né? Não tem as pernas, né? É para massagem. Pega a cabeça, vamos lá. E vamos fazer um giro dela, sempre contando. 1, 2, 3, devagar, trazendo em bloco, para não desalinhar a cabeça do tronco. E agora, freando a queda aqui do corpo, deixando a vítima, fez a trocada da mão, aqui, e nós vamos alinhar agora. 1, 2, 3, ó, sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para fazer ao mesmo tempo. Certo. Não consegue fazer isso? Então não faça. Como ela colocou, a pessoa pode ficar com medo, não ter a perícia necessária ou não ter alguém para Tá ajudar. sozinha, não tem alguém pra ajudar. Exatamente. Tá bom. Ela fica com medo de um processo. É melhor tudo mais. até ligar, né? Exatamente. Os bombeiros e Então. perguntar qual é o meu procedimento agora, o que eu devo fazer, não é? É interessante isso também, é essencial, interessante, porque você não pode nem omitir socorro, não ligar e omitir socorro. Porque você vê uma pessoa, você tem condições de fazer, é que o juiz vai analisar. Tinha condições de estar ligado? Tinha, mas não ligou. Então ela tinha condições e não fez. Né? Agora, eu não fiz massagem cardíaca, é uma missão de socorro? Não, porque se você não é um Você não sabe profissional fazer. da saúde e não sabe Certo. fazer, você está liberado Independentemente disso. da questão legal, né? A gente está falando de salvar vidas. Salvar então o ideal é a gente vidas. aprender para fazer a melhor coisa para salvar uma vida. Exatamente. Vamos lá? E agora, com relação, o pessoal tem medo de fazer a massagem cardíaca, com medo de fraturar uma costela, perfurar o pulmão e tal. Novamente, a gente cai naquela ideia. É um requisito isso aí. É uma parada? É. Vai morrer? Sim. A morte cerebral ocorre muito rápido. Começa em 5 minutos se não for feito nada. Temos que fazer, e a orientação atual do último congresso que teve de cardiologia, né? Vem a orientação para motivar as pessoas a fazerem sim a massagem cardíaca. E outra, deixar o pessoal tranquilo com a sua ventilação boca a boca, de que ela não é obrigatória para o leigo, pessoa não treinada não é obrigada a fazer o boca a boca e deve realmente evitá-lo por motivo de doenças, a vítima está regurgitando, tem traumas no rosto, é realmente perigoso. Tá. Deixe para os profissionais de saúde. Tá bom. Antigamente não, tem que fazer o boca a boca, é para fazer e tal. Hoje a coisa muda. Está liberado fazer somente compressões se eu não tenho treinamento, se eu estou inseguro para isso. Então vamos lá, como faz? A vítima está em parada, percebeu que ela não está respirando. Tá. Mandou alguém pedir socorro imediatamente. Pego na linha dos mamilos, Tá. sendo uma criança ou um bebê, né? Coloco a minha mão no meio e vou fazer a massagem cardíaca com uma mão, como eu estou fazendo, se for uma criança, e 2 se for um adulto. Bem no centro do Bem peito. no centro, a parte mais alta do peito. Tá. A regra para adulto se tem musculatura ou tem os seios, o mamilo vai estar mais para baixo. Então o que é feito no adulto? Sente a barriga da vítima, as costelas, acha o osso externo, essa parte dura do peito, meça 2 dedos inteiros e põe a mão após. Ponha o punho na parte mais alta do peito. Ou seja, Em cima 2 do dedos osso. acima, 2 dedos acima do osso e em cima do osso. Não massagear de forma alguma aqui, como a gente já pegou na rua, as pessoas fazendo, para. Ela só vai vomitar dessa forma. Então vem em cima do osso, parte mais alta, ficou na dúvida aqui, mede 2 dedos para cima, põe o punho, trança os dedos, né? Aí não faça nenhum vício, como mata-borrão, ficar saltando, a gente vê muito disso. Simplesmente, braços esticados, vítima no chão, em cima dela, solta o peso do corpo. E hoje em dia a massagem cardíaca não é mais 1001, 1002, aquela coisa lenta, não tem mais. A recomendação internacional é para fazer compressões rápidas e profundas. Posso tentar, capitão? Então? Pode, vamos lá. Porque eu nunca fiz e eu acho que muitas pessoas em casa também nunca fizeram. Aí vai mostrar, né, que não é tão difícil. Bom, tem que vocês ficar nessa fazerem. posição de joelho. Joelho, abre um pouquinho mais o joelho para você fazer um tripé de força bem legal em cima da vítima. Isso, mede Aí eu 2 vejo que dedos aqui. tem a barriga, né? A Barriga. parte mole, a parte dura. 2 dedos. Punho, tá vendo? Ela pôs o punho bem no meio certinho. Agora, em vez de usar essa mão que o guarda-vidas antes usava, usa os dedos trançados para fazer uma força única, E compacta. eu encosto a parte dos dedos ou não? Encosta essa parte, Só não, a você deixa um parte pouquinho aí. para cima. E agora, afundando, braço esticado, começa devagarinho e Ai, vai é acelerando duro? para você entrar no ritmo. Usa o peso do seu corpo, cabeça, a sou cabeça, muito tórax. pesada, eu acho. Isso, agora acelerando, ó, mantém. Esse é o ritmo atual, 100 compressões por minuto no mínimo. Né? Quantas? 100 compressões por minuto no mínimo. Cansa, ela já está ofegante, mas é um Ah, exercício mas o aeróbico. pânico eu acho que Adrenalina, né? te deixa mais ofegante do que esse exercício. E é importante nesse momento, qualquer situação que você vê a vítima regurgitando, começou a vomitar,
a massagem e a gente lateraliza. Me ajuda? Uma mão aqui, uma aqui, ó. Assim. Claro. 1, 2, 3. Lateralizamos a vítima. Para não voltar. Para não voltar no hipatraqueia e para os pulmões. Isso é importantíssimo. Estamos lateralizando a vítima para evitar E o pescoço a regurgitação. E, não, eu estou alinhando, então não tem problema. O que não pode é cabeça para lá, tronco para cá, você entortar. Entendi. Ó, 1, 2, 3, vamos voltar. Uma Isso. criança daria para segurar aqui assim, não? Daria você fazer como se fosse uma prancha rígida embaixo, deixando mais alinhada, né? E se a pessoa está tendo uma convulsão? No momento de uma convulsão, a gente deve proteger a cabeça dela do chão. Para não bater. Isso, mandar alguém afastar objetos perigosos. Coisas que já caíram em cima de quem está convulsionando. Uma motocicleta estacionada, olha, uma caixa de som, estante. Então a gente ou afasta objetos perigosos ou afasta a vítima, né, deslizando ela no chão de forma alinhada desses objetos. A Cris tem alguma coisa na mão aqui que também Isso, é interessante. Eu vou mostrar aqui o equipamento do Corpo de Bombeiros. O bombeiro usa esse abridor de boca nos casos que a mandíbula estiver travada para acessar a boca e liberar, facilitar a respiração. Agora, desculpa, Oi, vamos lá. Quando ela está com convulsão, você precisa fazer o quê? Só segurar a cabeça, é isso? Segurar a cabeça da vítima, deixar os movimentos fluírem normalmente, ela vai estar não tenta, tremendo então, impedir. em espasmos musculares. Não tente impedir e não estica a língua da vítima. Se você protege a cabeça, se você empina um pouquinho o queixo da vítima, você está permitindo a respiração dela, né? Se a vítima, ela tem um nariz para respirar também. Agora, você colocar o dedo, puxar a língua, como a gente conhece alguns casos na própria corporação, e perder o dedo quando há a mordedura próxima aqui entre as falanges. Que trava mesmo Exatamente. a boca, né? É muito forte, é uma alavanca muito forte. Então, não segurar a vítima, tomar cuidado com os voláteis, dá álcool para ela cheirar, dá éter, dá thinner para ela cheirar que ela volta. Parar com isso, né? E também não jogar balde d'água no rosto dela, como a gente viu uma vez na Avenida Nazaré, lá no Ipiranga, eles jogarem um balde d'água, a vítima podia aspirar aquela água para o pulmão. Claro, a pessoa volta sozinha, só... Vai voltar sozinha, isso. Chamar o socorro sempre. Não chama o socorro não que acho que vai voltar. É para chamar o socorro. Aquela pessoa dali pode querer trabalhar, operar uma máquina, operar uma grua. Você já garante que durante a convulsão a pessoa esteja segura, é isso? Exatamente, é isso. E não inventar muito. Perfeito. Né? Aí o senhor usa esse aparelho, né, então, para colocar na boca? O resgate usa, nos casos que ele sentir que é necessário, começa muito sangramento. Está mordendo a língua e tem artérias importantes. O que a gente pode usar em casa? Olha, se você tiver, por estado de necessidade, tivesse que abrir a boca, teria que ser um pedaço de pano. Você colocar entre os dentes, mas só conseguiria se ela começasse a abrir lentamente. Porque senão... Colocaria um pouquinho de pano na lateral, não socar um monte de gás na boca e nem enfiar o dedo. Mas é o último caso, em estado de necessidade. Capitão, a gente tem aqui uma mão, claro, temos. artística, É. que representa uma queimadura. Sim, uma queimadura grave, de terceiro grau, aquela onde há carbonização, Até porque escaras, nessa né? época do ano, muita gente quer acender churrasqueira, né? Quer mexer em fogão sem cozinhar durante o ano, aí resolve cozinhar para a família inteira. Exatamente. E Põe a mão no acontece... forno, sem aquela Exatamente. luva, né? Vai puxar para ver se está no Por ponto isso que já. eu chamo o Edu nesses casos. É melhor, né? É mais seguro. E a churrasqueira também, muita gente joga álcool, o álcool volta para si e aí acontecem essas queimaduras mais graves. Né? Exatamente. Com relação às queimaduras, a gente já recomenda as mesmas orientações do Instituto Pro Queimados, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que são especialistas em queimadura. Certo. Não perfurar bolhas, não ficar, até em criança, aquelas coisas menores, não ficar soprando a queimadura, tá jogando Água micro-organismos. fria, gelo... Gelo não, mas água fria é para usar. Água fria é bom. Água fria é para usar. Tá. Você pega uma queimadura acidental como Vamos lá, essa. o que a gente né? faz? Problema de forno, motor da moto, com álcool mesmo, né? O álcool em gel, lembrando, também é mais seguro, pessoal, falando de prevenção, é mais seguro o álcool em gel que o álcool líquido. Certo. Né? Mamães, aí papais pensem nisso. Mas já foi o acidente, queimou, agora vamos tratar. Certo. Temos que usar água. Aqui eu vou fazer uma simulação breve, né? Uma garrafinha de água. Tá? Gelada, de preferência. Isso. Não, água fria, água fria. Não podemos dar muito choque térmico, Tá. porque o gelo também queima, né? Tá. Quem é que já não grudou um picolé no lábio, puxou e rasgou, é né? verdade. O gelo também queima. Então, vou estar usando água. A intenção qual que é? Resfriar, porque a queimadura, ela tem um tal de fenômeno onda. Ela vai progredindo em área e em profundidade com o passar do tempo. O que era segundo grau, daqui a pouco vira terceiro. O que tinha 2 centímetros quadrados vai ter 4 se você não faz nada. Tem que resfriar, tem que hidratar e não pode colocar pano seco. E as queimaduras graves não passam pomadas, né? Tá. A gente até tem uma pomadinha aqui, mas que é para caso de queimadura do sol. Então, queimadura do sol, que é leve, que a vítima não está com febre, né? É uma área queimada não tão grande. Vamos usar aí algumas pomadas, os sprays sejam liberados pelo Ministério da Saúde. Tá. Né? Remédio tem tarja vermelha, só com prescrição médica, e queimaduras graves não é para passar nada, somente
água. Tá passando bastante no rádio uma campanha dessa, isso é muito importante, que é a educação pública, né? Aliás, capitão, é bom a gente lembrar o pessoal de casa, não passar nem manteiga, isso, manteiga, nem pasta de dente, nada disso. Só piora a situação, né? Mesmo a vaselina, ela é para uso médico, não é pra gente passar vaselina numa queimadura grave desse tipo. Vou dar um exemplo. Eu peguei as compressas de gás e poderia ser um pano limpo? Sim. Um pano de prato limpo, uma fronha limpa dobrada? Sim. Um lençol limpo? Poderia. Porque às vezes a pessoa não tem compressa de gás na mão. Certo. Pano contaminado, pano infectado já não, né? Isso depois de molhar bastante, Depois de molhar bastante. Importante você falar, porque eu fiz aqui por volta de 30 segundos. Deve-se hidratar por pelo menos 5 minutos. Tá bom. E se for produto químico, você jogar esse tempo para 15 minutos. Perfeito. Soda cáustica, né? Esses produtos têm mais dificuldade de sair e diluir. Só depois que vai proteger. Exatamente. Tá. Na hora que queimou, pessoal, anéis, relógios, é o momento certo para tirar. Um anel, quando você não tira e retarda essa retirada, incha o dedo, forma um garrote, o médico, o cirurgião no pronto-socorro tem dificuldade, que ele vai ter que serrar aquela aliança, vai tirar o dedo, já está inchado, e já vi situações que a vítima sofre mais na retirada cirúrgica, vamos dizer assim, né? Tá bom. Um procedimento importante na queimadura na mão, que é uma das regiões mais queimadas do corpo, né? Quando uma queimadura grave do terceiro, mesmo segundo grau com bolhas, proteger entre os dedos para evitar o efeito nadadeira, grudar e formar membranas. Eu já vi, mesmo bombeiro fica impressionado quando vê. Fala, nossa, o que é isso? Não é possível. E é porque a pele, ela tem essa propriedade de ficar meio que elástica na hora. Meio... Paulo, não tá doendo nada não, está bem, né? Respira com calma, bem, Paulo. né, Paulo? Respira com Também calma. que é só uma simulação. Deixa eu aproveitar isso então. Isso. Como é que você tranquiliza as pessoas? Dá essa dica pra gente. Olha, a pessoa tá ali, como é que você vai acalmando? Você vai fazendo isso, vai acalmando, tá melhorando, vai conversando. Foi bacana você me lembrar disso aí, porque eu já tinha que ter falado. Qualquer vítima, durante o socorro, tem que ir falando. Já aconteceu de uma fratura na nossa frente, está sendo imobilizada. Pessoal, a vítima está viva? Fala com ela. E a vítima tinha entrado em parada. Na hora, fomos para a reanimação e ela voltou. Se você não presta atenção, ela tá regurgitando e aspirando, como a gente mostrou ali, ninguém está percebendo, ou ela entra em parada e ninguém está percebendo. Tem que ir conversando. Tem. Perfeito. Qual o seu nome, onde você mora, para onde você ia e tal. Eu vou acelerar o processo aqui, na queimadura, né? Mas saibam que é cobrir com pano úmido para não grudar, compressas de gás ou panos limpos. Certo. Vamos jogar água. E na sequência, um detalhe importante. A atadura, faixas ou tiras de pano limpas não devem ser apertadas na queimadura. E sim, você vai passar de uma forma bem folgada. Isso. Isso é uma proteção para ir até o hospital, Proteção, porque no caminho pega vento, pega poeira, pega micro-organismos e a janela do corpo está aberta. E também resseca, né? Se você está colocando todo esse pano molhado, essa gás molhada, você está mantendo hidratado, não é isso? Está mantendo hidratado, está segurando umidade, que é importante, né? Perfeito. Claro Então, disso. esse é o básico para queimadura. Ótimo. Não vamos ficar estourando bolha, pega essa agulha e estoura, que infecciona, né? Agora, no hospital o médico pode, que é uma equipe médica, tá tudo esterilizado da forma adequada, tá? Perfeito. Esse é o básico, então. O que aconteceu aqui com a nossa vítima? Tá com aquela tal da epistaxe, tomou uma pancada, uma bolada no rosto, ou muito sol, né? E acontece com a criançada. Acontecia comigo quando era criança, acontece com uma sobrinha minha, que você tem que na hora estar preparado para dar um primeiro atendimento e não Que fazer... é o sangramento simples do nariz, é isso? Simples no nariz, Tá. né? É aquele impacto, a pressão, o sol, a caloria, dá uma dilatação naqueles pequenos vasos, né? Os capilares no nariz e acaba rompendo. É sangue artificial, tá, Isso que eu gente? ia Pode falar, deixar, viu? A Jane não artificial. deu uma cotovelada no soldado no intervalo, isso não aconteceu. Ela tentou, mas isso não aconteceu. E aqui é sangue artificial. Vamos lá. Então começa pelo posicionamento. A vítima tem que estar sentada, não pode estar... Mesmo a criança, tente tranquilizar, sei que não é tão fácil, mas ficar pulando, gritando, acelera ritmo cardíaco e sangra mais. Tá. Põe sentada, manda respirar pela boca, sentada, respirando pela boca, cabeça na posição neutra. Obedece, Paulo. Né? Faz E aí direito. fazemos a compressão da narina, que está sangrando, né? Com uma compressa de gase. Você segura assim, coisa de 1 minuto, mais ou menos, até fazer uma aplicação de gelo. Gelo num saquinho plástico ou num pano de prato, a gente vai aplicar sobre essa região aqui do sino nasal, gelo para reduzir a temperatura. Então aquela coisa de colocar a cabeça toda pra trás, não é pra fazer isso, Isso, então? Com Não. algodão, tampando, não. Exatamente. A gente já viu informações, né? E aulas, infelizmente, alguns anos atrás, de jogar a cabeça para baixo, né? Ou de Isso. trazer a cabeça para cima e para sangrar menos, abrir toda a via aérea. Isso. Quando você faz isso, o sangue começa a descer ali pela garganta, indo alinhado para a traqueia. Ela vai começar a tossir, porque a epiglote não quer deixar o sangue entrar na traqueia, tá certo? Tá certo. Então essa posição exagerada, não. Posição neutra da cabeça, comprimiu aqui com uma compressa, pode ser um paninho limpo e aplica gelo. Importância do gelo. Não só aqui na epistaxe,
como numa pancada que você toma na canela, naquelas mesinhas de centro, né? E nas férias a criançada aí, a mãe deve tomar cuidado com essas mesinhas de centro, mesa de vidro, mesa pontuda. O gelo é muito importante porque ele faz vasoconstrição. A redução da temperatura reduz o tamanho das veias, artérias, dos capilares. Mas não vai colocar o gelo direto, né? Capa o gelo com um pano de prato, porque senão queima. Perfeito, perfeito. Nem um pano, um plástico, porque o gelo também queima, como foi citado aqui. E galo na cabeça, porque tem muito também. O galo na cabeça é importante você falar, porque tem uma decisão a ser tomada, né? Uma pancada na cabeça, uma queda, surge um galo. Isso. A aplicação de gelo, né, ela é obrigatória, você vai aplicar gelo. Só que você tem que acompanhar sintomas dessa criança, mesmo se for um adulto. Não pode deitar. Sintomas. Deitar e dormir, começa a dar sono. Aquela história de não ter acordado e ficar conversando é bom, então. Ficar conversando, não deixar dormir realmente, porque é um momento de observação. São minutos até horas aí de observação, né? E observar, tá respirando normal? Tá falando coisa com coisa? Reclamou que a visão tá dificultosa? Tá com enjoo? Pronto, socorro. Fazer um raio-x, tomografia, o que for, mas... na dúvida não vou levar. Não, na dúvida vou levar. Capitão, torceu o pé, a garota torce muito o pé. Vai correr, vira o pé. Vai descer da escada, vira o pé. Gelo também, como é que é? Gelo e a imobilização básica sem tentar colocar no lugar. Né? O que é errado, por exemplo, ou entorce ou um ombro que luxou. Pegar, olha, no 3 vou pôr no lugar, segura ele aí, 1, 2, 3 e dá aquele tranco, mesmo tornozelo. Não, o próprio ortopedista, que é o médico especialista nesse tipo de lesão, as lesões musculoesqueléticas, ele pede um raio-x, ele analisa com calma, ele não põe no lugar imediatamente, como um leigo quer colocar no lugar, né? Capitão, quanto tempo de gelo a gente faz nessas situações? Isso vai pro galo ou pra torção do pé? Até aproveitando a história da torção do pé, tem muito jogador, muito craque de fim de semana que adora fazer isso. Vai jogar a bola, vira o pé, já fica com o pezão pra cima lá. A gente recomenda de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. De gelo, direto. Aplicando o gelo, quando a vítima não estiver aguentando, você tira, ela tá doendo, o gelo tá doendo muito, aí você tira, descansa 5 minutos, aplica de novo, depois tira. Tem atleta que fala assim, eu tomei uma pancada no joelho, à noite, quando eu chegar em casa, aí eu aplico gelo. Não funciona nada. Gelo é na hora. Gelo é na hora, né? E sal. Na hora do Tem gente que coloca sal também, às vezes. Já é também crendice popular. O não sal, precisa. o pó de café, né? Isso aí já entra na crendice popular. Só não gelo. Vai ter só gelo. Agora aqui a gente tem uma fratura exposta, né? Exatamente. Isso, pessoal. Infelizmente, a gente tem um motociclista como o cliente do Corpo de Bombeiros aí principal, que a gente trabalha, tenta reduzir, né? Estamos fazendo com alguns projetos para redução de queda de moto junto da prefeitura e outros órgãos. E a gente pega muito esse acidente. Esse tipo de acidente na perna, na tíbia, uma fratura exposta, porque a moto tem ferragens, a vítima cai no asfalto, tem contato com o E às vezes fica prensado, né? A perna fica entre a motocicleta e o asfalto, ou entre a motocicleta e um carro, isso é muito comum. Exatamente. Primeiro procedimento nessa emergência, chamou o Corpo de Bombeiros, motociclista ou a vítima que caiu até no jogo de futebol, está consciente, conversa com ela, pano limpo ou compressas de gás, porque é importante ter em casa, né? Um paninho limpo, compressa de gás, faz uma compressão sem apertar os ossos, que é uma compressão leve, porque é exposta. Não tem que jogar água para limpar antes, não? As pessoas falam nisso. Se você jogar água numa lesão aberta, você leva a infecção para dentro, você leva micro-organismo sujeira para dentro, né? Você pode, no máximo, pegar uma compressa de gás úmida e tirar das bordas devagarinho, mesmo assim dói. O principal água oxigenada, esse tipo de coisa, pode jogar? Quando está muito aberto, não. Porque quando está muito aberto, você leva esses produtos à base de iodo, água oxigenada, você leva para a corrente sanguínea. É não recomendável. O Agora, médico aquela vai criança poder... que caiu e abriu o joelho, por exemplo, isso pode? Um ralado, uma escoriação? Mas saiu a pele. Não, aí pode, porque ainda é superficial. Aí podemos usar água oxigenada, produtos à base de iodo, né, que a gente conhece. Mas, lesões graves, pessoal, compressão. Vamos fazer compressão para o sangramento realmente diminuir. Tá? Não vamos ficar apontando o osso para dentro, né? Ele pode bloquear uma artéria e ser algo muito grave. É só colocar um pano limpo e ficar evitando o sangramento, é isso? Isso, até chegar ao socorro adequado, que vai ter, por exemplo, aqui, ó, uma tala, que é uma base para imobilizar a fratura. Colocou a tala na perna, vai imobilizar num ponto, no outro. Não os leigos, as pessoas sem treinamento, mas o serviço especializado. A gente não tenta fazer isso, né? Não vale a pena, que se você só segurar, você está fazendo a função da tala. Então você só segura até o resgate ou o SAMU chegar no local. Tem gente que tenta colocar o osso para dentro? Tentam colocar, porque até vísceras, no caso de facada, tenta recolocar. E é gravíssimo. É gravíssimo.
Essa emergência, ela tem. Você pega a periferia de São Paulo principalmente, você tem brigas em botecos que sai facada e tem a evisceração, que é a saída de alguma víscera. As pessoas tentam recolocar, isso é péssimo para quem está no pronto-socorro, a equipe médica esperando, porque ela não sabe o que foi feito coisa errada. E nossa mão está cheia de bactéria também, cheia de bactéria. né? Tem muita gente também que joga álcool. A gente vê em muitos filmes, que vai arder né? muito, não vai estar resolvendo nada. Boa observação, Cris. Vamos restringir o álcool para uma coisa. O álcool é para a nossa limpeza das mãos, para evitar gripe, né? Evitar essas doenças que são causadas pela falta de higiene. Vamos usar o álcool em gel para essa sepsia, então, essa descontaminação. E não para primeiros socorros, tá? Porque esses produtos não vão estar ajudando em nada. Que mais? Queria falar sobre o bebê, que é o bebê engasgado, que é muito procurado, né? Esse assunto, e ligam para o corpo de bombeiros pedindo bastante instrução. O Paulo vai ser o papai, né? Vai lá, Paulo. Vai ser o papai, nós vamos colocar aqui o bebezinho com o Paulo. Eu achei que você ia falar que ele ia ser o bebezão. Eu falei, acho que o Paulo vai estar um pouco grande. O Paulo falou a mãe, ele foi agora ele vai ser a mãe. Hoje, então, o nosso cliente, a população, né, procura bastante por telefone o socorro à vítima de engasgo. Às vezes por sólido, com a parte sólida de uma sopa, por exemplo, um alimento, né? Ou até porque engoliu alguma coisa, né? Exato, bolinha de gude, né? Moeda. Botão, moeda. Aquelas antigas balas grandes, né? Tampa de Que foram caneta. proibidos. Tampa de caneta, exemplos. É importante a gente lembrar disso, porque a gente tem acompanhado pela imprensa vários casos da orientação, às vezes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e essa orientação por telefone salva a vida de muitas crianças. Isso tem acontecido. Então o que a gente está fazendo aqui é uma prestação de serviço para toda a população, para você, nosso telespectador, certo, capitão? Percebeu que não está respirando, a criança ficou já roxa, né? A falta de oxigênio. Nessa posição, vamos colocar aqui a mão apoiando o rosto da vítima, do bebezinho, 45 graus para baixo, e vai dar os tapas nessa região aqui das escápulas, né, as antigas omoplatas, tapas de expulsão. Então são tapas dessa forma, cerca de 5 tapas, vira-se a vítima já na outra mão, e também a 45 graus vão fazer 5 compressões com 2 dedos no meio dos mamilos. Colocar o dedo na garganta para tentar tirar, então, é erradíssimo. Não, o manual, inclusive, chama isso de busca cega, né? Fazer a busca cega, que é enfiar o dedo... Você pode empurrar, no bebê, né? para procurar. Empurra mais ainda, perfeito, é isso. Não é para fazer isso, tá? Tá. E falando, então, essa manobra é feita, na sequência você traz o bebê próximo a você, se não está respirando, simula 2 assoprões aqui. Ele vai simular para mostrar 2 ventilações. Boca a boca, mais outro fraquinho. Isso, é fraquinho para ver se o ar está passando ou não. Se fizer muito forte, também poderia levar o alimento para dentro, não é a nossa intenção. Tá, no caso de um adulto, então? O adulto, vamos lá. Não acabou ainda? Você acabou o processo? Ele só ia fazer o mesmo ciclo. Na sequência, ele ia virar de novo, cabecinha para baixo, e de novo dar os 5 tapas entre as capas. Até sair. Tem uma orientação interessante, tá? De aprovação médica, né, pelo pessoal de pediatria, que é o seguinte. Quando o engasgo não está sendo, o desengasgo está tendo sucesso, a mãe e o pai podem optar, se foi mel, iogurte, algo pastoso, por sucção. Pai e mãe não tem nojo de filho. Não. E na hora quer salvar. Né? Fazer sucção, uma sucção fraca, sem exagero, puxar e cuspir. Por quê? Porque no pronto-socorro no hospital, eles têm um aspirador. Aspirador elétrico, a vácuo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que feita em casa. Perfeito. Né? Então você pode antecipar esse processo. Uma bombinha como essa, que vem de farmácia, né, vai de R$2 a R$3 aí, vale a pena ter em casa para primeiros socorros de bebê. Ah, é? Ela entra apertada, né, na cavidade, na boquinha do bebê, puxa, tira a secreção, joga fora, limpa, entra apertada. É importante, é baratinho. Olha, né? Que dica boa. Bom, agora vamos lá, capitão. E no caso dos adultos? Adultos. Levantou, Paulo. Paulo tá me ajudando bastante aqui, né, Paulo? Fica tranquilo, né? Nenhum ato aqui. Sua melhor vítima, né? Feito, Sua melhor vítima, né, capitão? Né? Vítima adulta obstruída. Vamos fazer a manobra chamada manobra de Heimlich. No Brasil, a gente procura popularizar como abraço da vida. Abraço da vida. Não vamos esquecer disso, Heimlich, gente. é o médico austríaco que inventou. Abraço da vida, né? Tá bom, vamos manobra lá. de sucesso com bastante efetividade. Acha a cicatriz umbilical da vítima. Deixa eu ver. A primeira coisa que você fez foi colocar o seu pé ao lado do minha pé. Perna aqui. Ah, tá. Isso, então você deu sustentação no seu corpo também, né? A vítima engasgada, ela pode, como ela está com falta de ar, ela pode desmaiar a qualquer momento. Perfeito. Simula um desmaio, Paulo. Isso, eu apoio a perna, faço uma cadeirinha e já seguro aqui nas axilas e vou deitar ela devagarinho. Perfeito. Uma perna na frente e outra atrás. É uma prevenção e uma posição boa. Acho a cicatriz umbilical para chegar na boca do estômago
que é a região chamada diafragmática. Coloca o punho fechado com o polegar para dentro. Bem então, acima do umbigo, é isso? Achou o umbigo? Ó, todo mundo tem, hein? Tá. Aqui, ó. Coloca aqui fechado, né? A mão por cima, por cima do punho fechado. Vítima para frente para facilitar a saída e faço compressões para dentro e para cima, apertando o diafragma com esse punho fechado, ó. Pra dentro e para dentro. Aqui eu estou fazendo fraco, né? Tá. Para o Paulo aqui não passar mal. Mas eu vou Aquela pegar... coisa de levantar os braços, tomar algo água. antigo, levantar os braços, fazer movimento com os braços, é algo antigo que mostrou que a eficácia é pouca ou nenhuma. Ou né? seja, o correto mesmo é essa massagem. É isso, e eu queria falar por que ela é efetiva. Tá. Né? Deixa eu pegar aqui o manequim, a nossa Anne, a boneca aqui que tem no mundo todo, né, para esse tipo de treinamento, dela eu vou fazer um pouquinho mais forte. Achei cicatriz umbilical, fazer aqui a compressão. Quando eu faço isso, esse movimento, você aumenta a pressão interna torácica. Ficou claro, dá pra gente ver bem. Apertei o diafragma, o ar vai sair em jatos, empurrando o que está no caminho. É como chacoalhar uma champanhe para tirar a rolha. Tá. O princípio é esse, aumento da pressão interna. Muito melhor que tapar nas costas, que pode fragmentar o alimento e mandar para a traqueia. Deixa eu pegar uma coisa bem simples e que é muito comum. Espinha de peixe. Espinha de Eu peixe. lembro que minha avó falava, engole miolo de pão. Exatamente. A gente não deve fazer isso. Não. Exatamente a lenda, né? A lenda é essa, né? Você se engasgou muito. Várias vezes. Como muito rápido. Eu também já. Várias vezes. Eu também já. Então, o miolo de pão é algo que, teoricamente, aí pela lenda, né, que se conta, o dito popular, ele iria enganchar ali, o espinho iria enganchar nele, vai rolar junto e vai levar, realmente o ácido gástrico, ele destrói o espinho. Tá. Né? Ele vai virar uma pasta. Agora, na hora que o espinho está lá parado, devemos tomar água e estimular a tosse, porque a tosse é um reflexo de expulsão. Vítima se posiciona para baixo, pode ser nós mesmos. Eu estou com espinho de peixe na garganta. Tá. E já aconteceu, eu já fiz isso. Tá. Né? E funciona. Tomo água para tentar fazer descer, não conseguiu, se posiciona com a boca para baixo e tosse. Você força a tosse porque toda a musculatura vibra de dentro para fora para tirar esse corpo estranho. Ou vai descer para o estômago e aí ele dilui, tá? Ou vai sair realmente, como foi o caso que aconteceu comigo. Ele não tem tamanho para parar a respiração, mas não é nada bom ele ir para a traqueia e para o pulmão. Tá realmente certo. não é nada bom. Perfeito. Olha, eu agradeço demais a participação do capitão Humberto Leão, também do soldado Paulo Soares. Dicas importantes para você de casa neste período de férias. Agora, mais importante, sempre ligar para emergência, Sempre né? ligar. Bombeiros 193, SAMU 192, são serviços integrados para atender a população. Qualquer um deles, a gente pode ligar para qualquer um, até porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Eu ligo para o SAMU ou ligo para os bombeiros? Tem a preferência, muito bom. Caso acidentes, preferencialmente Corpo de Bombeiros 193. Tá. Mal súbito, está passando mal, preferencialmente SAMU 192. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Obrigado Pelas orientações.